temos para refletirmos na palavra do Senhor. Ficamos todo o mês de agosto, os 31 dias de agosto, a gente trabalhando, refletindo, meditando no livro de Provérbios. E eu encorajo você, meu irmão, para que não pare, para que continue lendo a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E agora queremos refletir um pouco no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Vamos ler a partir do verso de número 11. Lucas 7. A partir do verso de número 11. E aconteceu que no dia seguinte, ele, Jesus, foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor Jesus Cristo moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele sua fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Oremos. Pai, pedimos que o Senhor fale conosco através da tua voz, através da tua palavra. A nossa alma tem sede de ti, nós queremos te ouvir nessa noite. As necessidades aqui, meu Deus, são tão variadas. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. E o Senhor nos diz na sua palavra que ela é suficiente, poderosa, para atingir o mais íntimo do nosso coração e falar conosco. Pedimos que o Senhor faça isso no nome de Jesus. Amém e amém. Jesus é um especialista em ressuscitação. Nós vamos ver muitas passagens, várias passagens de Jesus ressuscitando pessoas mortas. Jesus ressuscita uma menina, filha de Jairo, que tinha morrido. E ele vai até a casa de Jairo e ele ressuscita aquela adolescente. E ele fala: menina, talita, a ti te digo, levanta-te. A menina se levanta e ele pede para dar alimento para a menina. Jesus, ele ressuscita um homem que já estava morto há 4 dias. O seu nome era Lázaro. E ele diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro, eu acredito que todo enfaixado, ele sai e é ressuscitado por Jesus. E agora, nessa passagem que a gente acaba de ler, uma viúva que tinha planos, uma mulher que tinha planos. Eu lembro-me quando jovem ainda, com a minha namorada, Silvinha, nós ficávamos na igreja, e o meu pai era o pastor, e ele pregava muito, pregava pelo menos 1h30 cada pregação do meu pai, eram pregações longas, e às vezes nós ficávamos planejando a nossa família. Se nós tivermos um filho, o primeiro filho vai chamar-se Pedro. Se tivermos quantas meninas, e às vezes a gente escrevia na Bíblia. É muito comum uma jovem, quem está assumindo o matrimônio, fazer planos. Essa mulher fez planos para a vida dela, muitos planos. A Bíblia diz que muitos são os planos do homem, mas a resposta certa vem de Deus.
A Bíblia diz que nós devemos planejar, mas devemos dizer: se Deus quiser, faremos isso, faremos aquilo. Porque as pessoas podem tirar Deus de fora das suas vidas, mas Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje, será o mesmo eternamente. Deus tem a última palavra. Eu já vi jovem nessa igreja que infelizmente morreu a poucos metros da sua casa, de chegar na sua casa. E essa mulher, fazendo os seus planos, ela perde o marido que ela tanto amava, o amor da sua vida, ela perde o marido. Tem marido que, se morrer, a mulher fica não muito triste. Eu, conversando com os indianos, nós fazemos produtos na Índia também, e um dia, conversando com o indiano, ele falou: hoje a minha mulher está fazendo jejum o dia inteiro. Eu falei: nossa, por que a sua mulher está fazendo jejum o dia inteiro hoje? Ele falou: é uma tradição na Índia que as mulheres façam jejum o dia inteiro para que os maridos possam viver bastante. Eu falei: esse negócio acho que não vai funcionar no Brasil. Pelo menos em alguns lugares. Eu conheci a história de um pastor que ele estava se preparando para assistir o jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Não foi essa Copa mais recente, foi uma outra. E de repente ligaram para ele: pastor, o marido da fulana de tal morreu. E eles estão pedindo que você vá até o sepultamento. E ele foi no sepultamento e fez o sepultamento do marido daquela mulher. E quando ele estava retornando, ele viu aquela mulher num ponto de ônibus. E o pastor parou para dar uma carona para a mulher que tinha perdido o marido. E aquela mulher começou a chorar, estava chorando no carro. E o pastor disse, tentando consolar aquela mulher: não chore. E a mulher disse: pastor, eu não estou chorando porque eu perdi meu marido. Eu estou chorando também porque eu dei os melhores anos da minha vida para um homem que nunca me respeitou e que nunca me valorizou. E agora eu sou uma mulher já de idade avançada. Por isso, maridos que estão nos assistindo, que estão aqui, a Bíblia diz, Paulo dizendo lá, é uma coisa simples para a gente: ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Foi só isso que ele disse. Para as mulheres tem uma série de coisas, né? Mas para o homem tem uma coisinha assim, porque a gente é meio cabeça fraca. Vocês têm que amar a esposa como Cristo nos amou. Essa mulher agora coloca toda a sua esperança no filho. Ela olhava o jovem e falava: ele está igualzinho ao pai. Ele franze a sobrancelha igual ao pai. Ele tem os trejeitos do pai. A mulher agora coloca todos os seus sonhos, a mulher agora coloca o projeto de vida da sua família, a descendência. Esse menino vai levar o nome da nossa casa, da nossa família. Mas agora, de maneira inesperada, de maneira tão triste, como alguém que arranca uma linda flor e joga fora, esse jovem também morreu. A viúva de Naim era uma mulher triste, era uma mulher querida, porque a Bíblia diz que uma grande multidão acompanhava essa mulher. Para sabermos se somos queridos, é o dia da nossa morte. Porque no dia da nossa morte, diz a Bíblia, que não tem perfumaria. No dia da nossa morte não tem conversa. No dia da morte, ou você é ou você não é. E eu penso que algumas pessoas, se tiver um dia feio, chuvoso no dia da morte, o colo vai ser muito pequeno. Mas essa mulher era muito querida. Ela provavelmente ajudava na sua comunidade, ela participava. Ela é como essas irmãs do círculo de oração. As pessoas estão esperando na política, as pessoas estão esperando no candidato agora de prefeito isso, aquilo, porque um vai fazer, porque o outro vai fazer, e a gente assiste os debates e fica um circo, e a gente começa a ver, fala: que confusão, que isso, que aquilo.
Mas a resposta está em Cristo, a resposta está no Evangelho. É lá no Morro do Rio de Janeiro, na favela de Heliópolis, que tem igreja lá. E a mulher foi maltratada pelo marido, ela chega na igreja, ela é bem recebida, ela é acolhida. E os irmãos vão conversar com o marido, que é alcoólatra, e leva o evangelho para ele. E Jesus estende a mão, resgata esse homem do álcool, e ele passa a ter uma nova vida, uma nova criatura. A política e os partidos políticos são bons para apontar o problema do negro, do gay, das minorias, mas eles não fazem nada por essa gente. Quem faz é Jesus. Jesus que sempre foi próximo dessa gente. É a igreja de Cristo que vai trabalhando. A igreja, você deve dizer, pastor, mas a igreja tem muito hipócrita, a igreja tem muito problema. Seja bem-vindo, tem sempre espaço para mais um. A igreja é isso mesmo. A igreja não é um museu de santo, a igreja é uma grande oficina. Uma grande oficina que sempre tem espaço para as pessoas que se sentem atingidos por essa mensagem da cruz e do evangelho. Agora a mulher perde o seu filho, os seus sonhos, o seu projeto de vida. A Bíblia tem uma recomendação para a gente sempre se lembrar das viúvas. Estava aqui uma viúva, né? Nós temos algumas na nossa igreja. A Bíblia diz que você deve fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E as nossas queridas irmãs aqui que são viúvas, lembre-se dessas irmãs, elas têm muito a nos ensinar. Elas têm muita coisa que elas já passaram na vida, que elas podem nos aconselhar, que elas podem nos ajudar. E agora a viúva de Naim está com uma grande multidão enterrando o seu filho. Jesus está vindo também. Jesus está vindo e ele operou um grande milagre. Um centurião romano, não era bem visto, ninguém gostava dos romanos, os judeus. E ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, um dos meus servos, ele está muito doente. Eu peço que você envie só uma palavra. Jesus antes fala assim: nós vamos à casa do teu servo. Ele fala: eu não sou digno. Mande só uma palavra e o meu servo ficará curado. E Jesus diz para as pessoas: eu nunca vi uma fé em Israel tão grande quanto desse centurião romano. E antes de chegar na sua casa, a notícia chegou: olha, o seu servo foi curado. Aquela multidão acompanhava Jesus. Acompanhava Jesus. Eu não sei se você já assistiu aquele filme O Contador de História, que ele começa a correr, e de repente um monte de gente começa a correr com ele, acompanhar. E Jesus era assim, as pessoas iam vendo os milagres, iam acompanhando Jesus. E agora o centurião, uma grande multidão vindo com Jesus. E uma grande multidão se encontra, o cortejo da morte, da tristeza, dos sonhos, dos anseios, que foram todos enterrados, encontram agora com uma multidão cheia de expectativa, cheia de alegria. Meus amados irmãos, a morte, o fracasso, ele é contagiante. Quando a gente recebe um não, quando as coisas não dão certo, a gente fica muito atingido, fica para baixo, e isso é muito contagiante. Mas a alegria, o resultado, a bênção, o sucesso, também é contagiante. E agora vem o cortejo da morte que se encontra com o cortejo da vida. E Jesus manda parar o cortejo da morte. Eu não sei, meu amigo, meu irmão, eu vou ser bem breve hoje, se tem alguma coisa que está morta no seu interior, na sua mente, na sua vida. Eu conheço uma pessoa que pode parar esse cortejo. Esse é o mesmo Jesus que parou o cortejo daquele jovem que estava sendo sepultado. Jesus falou assim: para o cortejo. Aquela viúva começa a ver lampejos de esperança, porque o Jesus mandou parar o cortejo. Meus irmãos, fazia 800 anos que ninguém ressuscitava em Israel. Vou repetir, 800 anos. A última vez foi com o profeta Eliseu, curando um filho de uma sunamita. A Bíblia diz que Jesus agora ele sai de Cafarnaum e ele quer ir para a cidade de Naim para parar um cortejo da morte.
E ele vai e toca o esquife. O esquife não era um instrumento musical, né? Teve uma irmã que falou assim: Jesus tinha mulher, porque quando ele morreu, aí falaram para lançar sorte da túnica dele, né? Então não era túnica, era túnica. E o esquife não era uma espécie de violino também. O esquife era um suporte para colocar ali o morto. E ele toca e ele para. E ele diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. E Jesus ressuscita aquele jovem. Meus amados irmãos, toda pessoa sofre de dor, toda pessoa tem uma dor congente, uma dor no seu interior. Eu lembro de um leproso que tinha uma dor e ele fala para Jesus: se você quer, você pode me curar. Jesus fala assim: eu quero, filhinho. E toca no leproso, que é imediatamente curado. Jesus quer curar a nossa dor, aquilo que a gente está enterrando. Jesus só vai à cidade de Naim para se encontrar com aquela mulher que estava enterrando todos os seus sonhos. O que é isso senão a graça de Deus? O favor imerecido, né? Ele estende a mão para aquela mulher. Lembre-se, meu querido irmão, mesmo quando estamos dormindo, a Bíblia diz que ele não dorme, ele não tosqueneja. Tosquenejar é dar uma balançadinha de cabeça assim, né? Ele não dorme nem tosqueneja, o guarda de Israel. Ele está trabalhando por você. E ele quer passar na cidade de Naim. Talvez a sua família precisa de restauração. Talvez o seu casamento precisa de restauração. Talvez a sua vida profissional precisa de restauração. Talvez os seus talentos e dons precisam ser restaurados por Deus. Deixa eu lhe dizer, meu irmão, o cortejo da vida está aqui. Ele é o mesmo, ele é o mesmo. A família daquela viúva foi completamente restaurada e Deus quer restaurar a sua história e a sua família. Vamos ficar de pé?